Raio-X de Sampa. Esta aqui é a Rua Voluntários da Pátria, que fica no bairro de Santana, zona norte de São Paulo. Voluntários da Pátria, que até 1888 era chamada de Estrada para Bragança. Mas você pode estar se perguntando, por que o nome Voluntários da Pátria? Com a Guerra do Paraguai, que estourou em 1864 e durou até 1870, o exército brasileiro estava com carência de soldados. E o imperador Dom Pedro II baixou um decreto para que voluntários pudessem se alistar para ajudar o exército nesta guerra contra o Paraguai. Foram criados 51 batalhões de voluntários da Pátria em todo o Brasil. Em São Paulo, o recrutamento acontecia na Praça da Sé. Foram recrutados como voluntários da Pátria 40 mil homens. Eles tinham na sua farda uma letra V bordada no uniforme, que deixava bem claro que eles eram voluntários. Com o encerramento da guerra, em 1870, com o Brasil vencendo o Paraguai, que lutou junto com Uruguai e Argentina, de 40 mil voluntários da Pátria, apenas 26 mil voltaram para casa. De 51 batalhões de voluntários da Pátria, apenas 14 batalhões retornaram ao Brasil. Pessoas que foram lutar de forma voluntária numa guerra e acabaram perdendo a própria vida. Mas tem uma curiosidade também aqui na Voluntários da Pátria. Ao fundo, você vê uma faixa azul. Ali fica o pronto-socorro de Santana. Neste pronto-socorro de Santana, no final da década de 60, um jogador do Corinthians, o ponta esquerda Edu, sofreu um acidente na marginal do Tietê e foi socorrido neste pronto-socorro, onde ele acabou morrendo minutos depois. O Corinthians, por causa da perda desse seu jogador, pediu que os outros clubes suspendessem a rodada daquele final de semana, porque a morte do jogador abalou muito, né, o plantel do Corinthians. Todos os clubes assinaram esse acordo, com exceção do Palmeiras. E um dirigente do Corinthians, muito revoltado, classificou essa atitude do Palmeiras de coisa de porco. Por isso que, anos mais tarde, na década de 70, em vez do símbolo periquito, a torcida do Corinthians passou a levar para o estádio de futebol, nos jogos contra o Corinthians, contra o Palmeiras, uma faixa com um porco com o uniforme do Palmeiras. E a propaganda corintiana foi tão forte que hoje, se você perguntar para algum torcedor do Palmeiras se ele é periquito, ele vai dizer que é porco. Só que o apelido de porco nasceu por causa de uma atitude impensada, de uma atitude irresponsável de um dirigente que não respeitou a dor que acometeu um adversário. Um time de futebol, seja ele qual for, quando perde um atleta, principalmente numa consequência tão trágica como foi um acidente, realmente as pessoas ficam abaladas. E com razão, o Corinthians pediu que aquela rodada do final de semana fosse suspensa. E o Palmeiras foi o único que não aceitou. E aí o dirigente corintiano classificou essa atitude do Palmeiras como uma atitude de um porco. Daí a origem de chamar o time do Palmeiras de porco.